Bom, vamos lá. Vou tomar minha aguinha aqui na minha canequinha do livro, enquanto o pessoal entra. Gente, isso aqui é uma tulipa amarela, tá? E para quem não sabe, ó, tem uma outra grandona aqui. O significado da tulipa amarela, ela significa alegria e prosperidade. E olha só que interessante, né? Ela também tem na capa do meu livro, tanto na frente quanto atrás. Isso, gente, não fui eu que escolhi, tá? Foi escolhido pela espiritualidade. Eu, na busca pela capa do meu livro, eu tinha recebido várias opções e tudo mais, né? E aí, o que aconteceu? Um dia, em meditação, a espiritualidade me mostrou essa imagem aqui, né? Da capa. Aí eu fui lá no Google, joguei lá, né, a escrita como que deu, achei umas referências lá e mandei pra menina, que era a Ana, né, que tava fazendo a capa desse livro pra mim. E aí ela fez, tiveram algumas alterações porque não tinha tulipa, as tulipas vieram depois, né, enfim. E aí foi assim que aconteceu. Bom, vamos lá, pra gente não perder tempo, né. Gente, primeira coisa, eu quero começar falando sobre uma coisa muito importante, né? O nome dessa live é Como Descobrir o Seu Propósito de Vida. Assim como o nome do meu livro também é Como Descobrir o Seu Propósito de Vida. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não entende muito bem o que é propósito de vida. Tem alguém me dando 100%, coraçãozinho, sinal que tá me vendo, que tá me ouvindo, né? Beleza, eu vou dar seguimento, tá? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Aí. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente para pensar na nossa vida, muitas vezes a gente entra em dois modos diferentes. Ou a gente vai no nosso modo racional, onde a gente fica com as nossas reflexões de o que eu tô fazendo da minha vida, o que tá acontecendo com a minha vida, para onde eu devo ir, para onde eu devo seguir, né? Em outros momentos, a nossa vida tá um pouco parada, as coisas estão fluindo, vamos dizer assim, estão acontecendo de uma maneira, mas a gente tem aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, sabe? Eu vou falando, gente, quem tiver aqui na live, tiver fazendo sentido e quiser comentar, vai comentando, por favor, tá? E aí, o que acontece? Essas duas coisas são dois caminhos diferentes, são dois momentos diferentes que a gente está vivendo, mas que acabam levando a gente para o mesmo lugar, para o mesmo questionamento, que é o que a gente aqui dentro tá precisando, o que a gente está pedindo, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que propósito de vida não é algo em que eu deitei, dormi e falei, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu nasci para fazer isso. Não. E por que isso acontece? Isso acontece por algumas coisas. Primeira coisa, a gente precisa saber quem a gente é. E o saber quem a gente é envolve a gente se desapegar de tudo que a gente viveu até hoje. Então imagina assim, por exemplo, hoje eu sou Elisiane e a Elisiane escutou da família dela muito que ela era uma menina que falava demais. A minha mãe falava pra mim, essa menina não para quieta, ela fala demais e tal, que não sei o que. Me criticava muito, sempre me cobrava muito perfeccionismo. Então fazia com que eu, Elisiane criancinha, me sentisse uma pessoa que sempre estava errada, que eu nunca era perfeita, né? Então aí a gente cresce e a gente começa a carregar isso. A gente vem com a nossa criança interior ferida e aí o nosso olhar sobre o mundo vem nessa rejeição, porque eu era criticada pelo jeito que eu era, ninguém me aceitava, as pessoas me rejeitavam do jeito que eu era, e quando eu queria ser quem eu era, eu ficava sozinha, porque as pessoas iam embora. Então vai criando um abandono, rejeição, a crítica e tudo mais, e isso vai indo, vindo. E aí o que acontece? A Elisiane cresce, ela vai para a vida adulta, e aí ela se perde de quem é ela. A Elisiane, ela falava muito, quando ela era criança, segundo a mãe dela, porque ela é uma pessoa muito comunicativa. É que essa mãe, naquele momento da vida dela,
que na verdade não era só no momento, nesse momento ela é uma mãe que tem problemas com comunicação. Então, para ela vive mais no mundinho fechado dentro dela mesma do que para fora. Isso fazia com que Elisiane achasse que era errado ela ser assim. Então, Elisiane, de alguma maneira, podava a sua expressão, né? Não só a sua expressão na fala, mas a sua expressão no seu jeito de ser, a sua expressão em absolutamente tudo. Então, a Elisiane cresce, aí a Elisiane começa a achar que ela é aquela pessoa que foi moldada lá atrás pela família. Então ela começa a achar que ela é aquela pessoa que aos poucos foi se calando, porque a família achava que ela era intensa demais e foi pedindo para ela se calar. E aí a Elisiane começa a fazer o quê? Matar todas as suas habilidades e todos os seus dons. Eu tô falando Elisiane, gente, mas você vai converter para sua vida, tá? Como que você é. Beleza, aí a gente tem isso, aí a gente tem a sociedade, a cultura no qual nós somos criados. Eu, por exemplo, moro no interior, morei bastante tempo em São Paulo e são duas coisas totalmente diferentes, mas eu acho importante a gente colocar, porque às vezes a pessoa mora em São Paulo, mas ela veio de uma família que veio do interior, por exemplo, enfim, né? E eu fui criada num sistema onde a minha mãe se preocupava muito com o que os outros iam pensar, com o que os outros iam falar, e se preocupava muito com as aparências. E aí, o que acontecia? Eu sempre era cobrada em ser boazinha, em ser perfeita e tudo mais. Gente, o que eu for falando e for fazendo sentido pra vocês e lembrar alguma coisa de vocês, ou vocês se identificarem, comenta aqui pra mim, pra eu saber, porque aí eu vou vendo pra onde que eu vou indo com a live, tá? Ok? Porque eu preparei umas coisas na minha cabeça, mas eu gosto muito de trazer coisas para quem tá aqui presente no online, tá bom? Então aí a Elisiane, mais uma vez, se fechou. Então ela começou a viver num mundo onde ela tá vivendo fora, ela está escrava, né? Eu gosto de falar essa palavra, a gente fica refém do outro. Então eu acabo me perdendo de mim mesma, porque aí minha mãe falava que os outros vão pensar, quando eu tava com roupa curta, ficava me enchendo o saco, me enchendo os picuá, era um saco, né? E aí, tipo assim, aí você acaba se perdendo, porque tipo assim, poxa, eu gosto de usar um shortinho, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Tá, tô falando sobre vestimenta, mas poxa, eu sou uma pessoa expressiva, expansiva, e a minha mãe tem problema de audição, eu acabava falando um pouco mais alto com ela, e ela falava, mas por que você não sei o quê? Então assim, a gente vai vindo nesse lugar onde a gente vai perdendo totalmente a nossa identidade. Chega uma hora que a gente não sabe mais quem é a gente. Quando a gente se encontra nesse momento, a gente não consegue entrar em contato com o nosso eu interior. São várias palavras que a gente escuta por aí, né? Quando a gente está estudando autoconhecimento. Eu interior, essência divina, que eu falo muito no livro, centelha divina, que eu também falo no meu livro, tá? Com a nossa essência, só a essência, com quem a gente é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, pense o seguinte, você foi moldado, então você foi moldado de acordo com a forma como você foi criado. Eu falei que a minha mãe fala isso, mas a gente tem a escola, a gente tem os amiguinhos, a gente tem onde a gente viveu, as pessoas que a gente convive, a sociedade na qual a gente convive, que vai moldando a gente. Porque a mulher tem que ser assim, porque o homem tem que ser assado, porque isso não pode, isso pode. Hoje nas redes sociais tá todo mundo cheio de guru aí, né, cheio de gente que entende de relacionamento, que entende disso, que entende daquilo. E isso acaba dando um nó enorme na nossa cabeça, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quem a gente é, tá? Já tive a percepção que tem alguns bloqueios que não são meus, foram herdados do meu pai. Olha só, Julinho, obrigada pelo comentário, meu querido. Que bom que você tá aqui, tô muito feliz. O que acontece? Você não me falou quais são os bloqueios que foram herdados do seu pai. Se você não quiser comentar, não tem problema, mas eu vou pegar um gancho aqui e vou pegar um exemplo, tá? Vamos supor que o pai do Julinho, ele era uma pessoa que tinha problemas com dinheiro, tá? Então, o pai do Julinho, ele era uma pessoa que sempre vivia reclamando que não tinha dinheiro, parecia que trabalhava, sempre o dinheiro nunca dava, e quando sobrava, acontecia alguma coisa na casa dele, quebrava algo e o dinheiro ia embora. Então, se entrava num ciclo onde o dinheiro era algo que estava sempre ali permeando na vida deles,
né? Mas era algo que sempre era um problema. O Julinho crescendo e vendo o pai dele nesse dinheiro, permeando como sendo um problema e tudo mais, ele começa a achar que o dinheiro é um problema, porque ele só vê isso. Aí ele vai crescer e ele vai pra vida e ele tem ambição, porque nós temos ambição. Nossa, gente, falei muito caipira agora, por quê? Porque nós temos ambição. Só que às vezes isso vai se matando pelas coisas que a gente herda, né? E aí o que acontece? Aí ele vai dentro dele mesmo, entendendo que o dinheiro é um problema. E aí a gente vai entrar aqui num campo que é o como eu lido com o dinheiro, o como eu lido com as coisas. Porque eu posso não gostar do que o meu pai fazia com dinheiro. A minha mãe, por exemplo, sentava e punha no caderninho dela lá as contas do mês. E o que acontecia? Ela punha as contas do mês e reclamava. Ela faz isso até hoje. Aí eu falava, mãe, mas não tem que pagar? Por que tá reclamando? Todo mês você reclama e todo mês você paga, né? E aí o que acontece? A gente vê isso. Só que aí a gente vai ver lá na frente, a gente tá assim, ó, reclamando dos boletos. O que tem de diferente o que a minha mãe fazia do que eu fazia? É só um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Então, isso a gente acaba herdando. Algumas vezes a gente não percebe. Aí, de repente, a gente vem numa live dessa, pum, a gente tem uma consciência. A gente lê o livro, pum, a gente tem uma consciência. A gente conversa com alguém, pum, a gente tem uma consciência. Tá, ter a consciência vai fazer mudar o meu padrão? Ou não vai fazer mudar o meu padrão? Tudo depende dos próximos passos que você vai dar. Por exemplo, eu percebi que eu herdei esse padrão do dinheiro do meu pai, eu percebi que eu me podo, que eu às vezes tenho vontade de abraçar as pessoas e eu não abraço. E aí eu lembro que lá na infância eu era uma pessoa carinhosa, mas a minha família foi me podando, me podando, me podando. E aí eu fico com medo de ser machucado, porque eu já fui machucado demais e eu me travo. Então eu tenho que começar a me perceber. Eu tenho que começar a perceber aonde que eu estou me podando, aonde que eu vejo que existe uma centelha minha, que existe a minha essência querendo ali vir para fora e eu com medo ou eu por já ter criado aquele hábito me travo, né? E aí a gente vai entrar num lugar que é assim, ó, eu preciso mudar, eu identifiquei isso, eu preciso mudar, como que eu vou fazer? Ai, o problema é a forma como eu lido com o dinheiro. Beleza, o que eu vou fazer então? Então, sempre quando chegar uma conta para eu pagar, que tal eu abençoar o dinheiro que eu tenho? Que tal eu olhar para aquele dinheiro e falar muito obrigada? Ainda bem que eu tenho esse dinheiro. Ainda bem que o trabalho me proporciona esse dinheiro. Nossa, olha que maravilha, eu estou pagando uma conta. Olha, eu fui no supermercado. Obrigada, meu Deus. Só que não é o falar da boca para fora, é o sentir. Eli, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu ensino um exercício para meus pacientes que é muito fácil, que vai ajudar muito você. Que é assim, ó. Você vai pensar numa coisa que quando você pensa, você se enche de amor. Eu, por exemplo, é o meu cachorrinho. Então, assim, eu fico pensando na carinha dele. Eu falo, ai, gente, esse cachorrinho é muito bonitinho. Ai, como ele daí vem me vindo um sentimento gostosinho de amor, assim, ó, em mim. Então, o que eu posso fazer? Eu não tô conseguindo acessar, então eu penso no meu cachorrinho, eu trago esse sentimento pra mim, eu mudo a minha vibração subiu, ó, tô vibrando no amor, tô lá em cima. E aí eu agradeço o dinheiro com essa vibração. Ele tem mês que não dá o dinheiro para pagar as contas, agradece as que pagou e continua na sensação do amor. E aí você vai aos pouquinhos observando quais são os seus comportamentos que você tem no dia a dia, tá? Ok? Essa é uma dica que vai ajudar bastante. Eli, tem uma outra coisa, que é, sabe o quê? Eu não sei ao certo quem eu sou. Às vezes eu acho que eu sou de um jeito, daí acontece alguma coisa eu sou de outro, às vezes com uma pessoa eu sou de um jeito, às vezes de outra pessoa eu sou de outro jeito. Por que isso acontece, Eli? A gente tem algumas coisas que é assim, ó, nós mulheres principalmente, porque nós temos TPM, então os hormônios mudam um pouco, né? Mas eu vou falar no geral, tá? Porque mulher sabe quando o hormônio muda ou não, se não percebe, precisa começar a se perceber, esse é o primeiro ponto.
tá bom? Mas a grande questão é assim, ó, cada pessoa vai ser de um jeito. Então eu tenho, por exemplo, na minha família, vamos dizer assim, uma pessoa que é mais carinhosa, e aí eu tenho aquela tia que tá sempre na cozinha, que gosta de cozinhar, que faz bolo, que cozinha pra todo mundo, que fala pelos cotovelos. Ela é uma pessoa que é carinhosa, que eu sei que abraça, então eu sei que eu posso chegar nela e abraçar e ela não vai recusar o meu abraço. Agora eu tenho um outro amigo que eu vejo que ele é um pouco mais distante, ele é um pouco mais frio, um pouco mais durão. Eu vou treinar o meu ser carinhosa com esse amigo? Não. Mas esse amigo, ao mesmo tempo, ele conversa bastante, ele demonstra, ele tem um gesto da linguagem do amor de outra maneira. Então, o que você precisa entender é o seguinte. Será que eu não tô, de repente, indo em direção à pessoa errada com as minhas características de personalidade? Será que às vezes eu tô tentando abraçar aquele amigo durão ao invés de eu ir abraçar a tia legal, a tia carinhosa? Porque aí, quando a gente entende isso, a gente para de abafar alguns traços da nossa personalidade, a gente para de abafar quem a gente é. Quando a gente sabe direcionar essa energia para a pessoa certa, e aí a gente começa a deixar a nossa essência divina e quem a gente é brotar, tá? Para daí sim a gente começar a entender a nossa reflexão, que é o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu tô fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui. Ou para a gente entender o porquê que a gente tá com a vida legal e tudo mais, mas parece que tá faltando alguma coisa. Aí a gente vai entender porque todos nós, vejam bem, todos nós temos muitos dons e muitas habilidades, tá? Só que às vezes a gente não percebe que a gente tem esses dons e habilidades e às vezes a gente esquece, porque, por exemplo, eu vou pegar o Julinho, tá aqui na live, trabalha numa empresa com linha de produção. Então ele vai usar ali no trabalho dele uma capacidade um pouco mais analítica, um pouco mais racional, um pouco mais fria das coisas, vamos dizer assim. Mas ele tem uma coisa um pouco mais repetitiva, que não vai precisar usar tanta inteligência, tanta criatividade. Mas ele tem guardado dentro dele, que ele não tá usando agora, criatividade. Ele tem guardado dentro dele inteligência. Como que eu sei disso? Pega as coisas que você fez no passado. Eu sei que o Julinho gosta de dançar, que ele era coreógrafo. Então ele usava a criatividade dele e a inteligência dele para isso. Então você vai olhar as coisas que você já fez na sua vida e começar a entender. Mas sem um olhar de perfeccionismo. Porque quando a gente vem dessa visão ferida e machucada, o que acontece com a gente? A gente sempre olha no aspecto da falta, né? Eu tinha um trauma que era de não ser boa o suficiente. Gente, isso era uma coisa que, assim, eu nunca conseguia ver as coisas boas da minha vida. Eu não conseguia curtir. Vamos supor, eu sou atriz também, né? Então aí eu fui lá, consegui um papel, passei no teste, tal. Isso não aconteceu, mas eu vou usar esse exemplo porque não tá vindo outro na cabeça. Fui lá, passei no teste, fiz atuação e tudo mais. E aí eu fui lá, ganhei a personagem no teste por meu merecimento e tudo mais e fiz. Acabou. Se ninguém veio falar pra mim assim, nossa, Eli, foi muito bom, parabéns. Na época eu não conseguia entender que tinha sido bom, que estava bom. Eu sempre achava que eu não era boa o suficiente, mas poxa, isso daí é uma coisa do trauma, porque se a gente for parar e pensar racionalmente, era só eu fazer a seguinte coisa: pô, Eli, mas você passou num teste que tinha um monte de gente concorrendo com você, e você passou. Como que você não é boa o suficiente? Então, às vezes a gente fica com esse olhar de criança ferida e a gente não olha para isso. E aí a gente também não consegue enxergar o nosso propósito. Isso mesmo, parece que focamos no que não está bom. Exatamente. E aí eu vou um pouquinho mais profundo nisso, gente, para vocês entenderem uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que a minha mãe, que a minha família era bem crítica comigo? Então eu tinha essa coisa de nunca ser boa o suficiente. E aí tinha uma outra coisa também, que era o seguinte, que eu criei uma coisa que era, eu tinha que ser perfeita, mas não era perfeita pra mim, era ser perfeita pra ser amada. E isso, gente, sobrecarrega a gente num tanto que chega uma hora que a gente
adoece. O meu corpo, gente, quando eu comecei a limpar isso, ele ainda tá na fase da limpeza, mas eu ainda tenho muita dor, mas eu era muito travada aqui, nessa região, quadril também. Está se dissolvendo, porque são muitos anos, está limpando, está se dissolvendo aos poucos, e juntou com os abusos também, que ficam concentrados nessa região, no quadril, enfim. E aí, gente, o que acontece? Parecia que eu precisava, eu vivia numa maratona, e tinha um tirano dentro de mim, que ficava cobrando perfeição, cobrando fazer. E é nessa que a gente se sobrecarrega. Na hora que a gente vê, a gente tá agradando a mãe, o pai, o irmão, tá fazendo tudo pra todo mundo, que não sei o quê. E a nossa vida tá uma bagunça. E a gente não entende o porquê que a gente não consegue ganhar mais dinheiro. Aí a gente não entende o porquê que a gente não consegue modificar certas coisas. Porque a nossa energia, ela tá ali preocupada em ser perfeita. E aí eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês. Deus é amor, certo? Se Deus é amor, ele é o contrário do se cobrar e querer ser perfeito. Porque quando a gente se cobra e a gente quer ser perfeito, essa energia, ela não é uma energia de amor, ela é uma energia de cobrança, é uma energia pesada. Então a gente está se afastando de Deus. E para a gente encontrar o nosso propósito, a gente precisa deixar a nossa essência divina, que é a essência de Deus, que é o pedacinho de Deus que se encontra em cada um de nós, existir e agir para que a gente viva o nosso propósito. Aí, como que a gente vai viver o amor de Deus? Como que a gente vai viver o amor de Deus se a gente não deixa essa centelha vir? Como mudar essa perspectiva? Ótima pergunta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a gente precisa se analisar. E se analisar com amor e com carinho no dia a dia. Eu tenho um exercício, é no meu segundo livro, que eu tô para lançar. Mas espera aí, que eu vou passar aqui para vocês. Depois eu anoto isso, qualquer coisa, se precisar eu mando por escrito também, ou eu procuro aqui no meu computador e mando para quem me pedir depois. Funciona assim, ó. Você precisa primeiro entender a porcentagem da sua vida. Vou passar um exercício novo, isso vai ajudar. Se tiver um papelzinho, uma canetinha aí, anota, tá? A gente tem a nossa vida dividida em pilares. Então, tem o pilar pessoal, que é a gente como pessoa, e aí a gente tem as nossas perspectivas de coisas que a gente quer melhorar em nós mesmos, os nossos sonhos, as nossas habilidades. A gente tem o pilar familiar, que aqui entra a nossa família de criação, né? Aqui a gente tem o pilar do relacionamento amoroso, que aí entra a pessoa que a gente está se relacionando, ou se a gente está solteiro, esse pilar está ali, ele não deixa de existir. E a gente tem o pilar profissional e o pilar financeiro. A gente precisa fazer uma análise e entender todos esses pilares. Então a gente tem que começar pelo seguinte: qual é a maior dificuldade que eu tenho na minha vida hoje, em cada pilar? Ou qual é o ciclo que eu vejo que sempre se repete? Então, por exemplo, vou pegar do dinheiro, que foi a primeira coisa que me veio na cabeça aqui, tá? Poxa, sempre quando eu tô me ajeitando com o meu dinheiro, eu vi um meme uma vez, agora que sobrar R$20 acabou o gás. Tipo isso, eu tô rindo, gente, mas isso é péssimo, esse meme é horrível. O que acontece? Toda vez que me sobra um dinheirinho, acontece alguma coisa que eu preciso gastar esse dinheiro e eu nunca consigo juntar. Então, eu tenho um ciclo que se repete na minha vida e que ele permanece, ele continua ali. Certo? Ou, eu consigo juntar uma grana, mas aí depois eu vou lá e eu gasto essa grana. E aí, eu vou trazer uma experiência de vida minha com relação a isso, que aí eu acho que vai abrir um pouco a mente de vocês, para vocês entenderem, tá? A minha mãe, ela é uma pessoa narcisista, tá? Então, assim, é bem difícil de lidar com ela, e durante toda a minha vida,
o que sempre vinha na frente era o externo, né? Então era essa preocupação com o que o outro vai pensar, a preocupação em se parecer perfeita, o perfeccionismo extremo, que a casa tinha sempre que estar limpa, derrubava um arroz no chão, nossa, era uma gritaria, que misericórdia. Quebrava um copo, então, nossa, uma gritaria que vocês não fazem ideia, e é uma coisa totalmente discrepante. Cresci assim. O que acontece? Isso gerou em mim uma coisa competitiva, só que uma competitividade negativa, porque eu sempre estava competindo a atenção da minha mãe, eu não tive pai, então eu só tinha minha mãe, com outras coisas, e eu sempre perdia. E isso me gerou muita raiva da minha mãe. Só que tudo isso foi ficando no inconsciente. Quando eu tava lá com 5 anos, minha mãe conheceu meu padrasto, beleza, começaram a namorar, foram morar juntos, né, e tudo mais. E aí o que acontecia? A minha mãe, meu pai era falecido, né? E aí ela recebia a pensão do meu pai, que era pra mim e pra ajudar ela, e pegava esse dinheiro e dava pro meu padrasto. E eu ficava muito puta, porque eu falava, caralho, desculpa, palavrão, gente. Ela veio aqui, esse cara veio aqui, além de abusar de mim, porque ele abusava de mim, ele ainda vem e pega meu dinheiro. E eu ficava com muita raiva. O que isso fez, que eu não percebi a minha vida inteira, até eu identificar esse padrão e mudar. O que isso fez na minha vida, gente? Eu ficava com tanta raiva da minha mãe, dar dinheiro pro meu padrasto, que eu também fiquei com raiva do dinheiro. Então, quando eu ganhava um dinheirinho a mais, e eu juntava um dinheirinho a mais lá, eu dava um jeito de acabar com esse dinheiro. Eu dava um jeito, né? E aí, o que acontece? Eu tive essa criação minha, que foi uma criação totalmente... Então, para vocês verem que as coisas estão interligadas. Eu tive uma criação minha que foi uma criação totalmente crítica, sem amor. A única pessoa que me dava amor e carinho era a minha avó. E ela faleceu bem nessa época em que minha mãe foi morar com meu padrasto, que começaram os abusos. Então, foi uma sucessão de coisas negativas. Logo, quando eu cresci, eu bebia, né? Não era uma pessoa que acordava bebendo, dormia bebendo, mas eu fui começando bebendo, e chegava no final de semana eu enfiava o pé na jaca mesmo, né? Gastava tudo meu dinheiro. Lá na balada, na bebida, não sei o que, embora, ia. Então, aí eu vou lá analisar lá dentro, eu me sentia sozinha, desde quando a minha avó foi embora, eu me senti sozinha. Eu sentia que eu não tinha mais ninguém no mundo. E eu tinha raiva da minha mãe. E aí, eu queria me vingar da minha mãe. Porque se eu não desse certo na vida, a culpa era dela. E eu jogava a culpa na cara dela várias vezes, né? E aí, o que acontece? A gente vai criando esse padrão. Mas a gente pode muito bem não querer ter o dinheiro na nossa vida porque a gente não sabe falar não. E a gente sabe que vai vir um monte de gente pedindo. E a gente não vai saber o que fazer. E a gente não quer dar, né? E um livro que me abriu muito, gente, o olhar sobre isso foi Os Segredos da Mente Milionária. Por isso que eu falo que livro é muito bom. Lá também tem exercício, porque ele ensina você a identificar alguns padrões de dinheiro e tudo mais. Então, como que a gente muda a perspectiva? Primeiro, tendo consciência das nossas atitudes, do que a gente faz. Então, vocês respondendo o questionário desses ciclos repetitivos ou do que incomoda a vida de vocês hoje, vocês vão começar a entender. Vou dar um exemplo da minha vida amorosa, que hoje não existe, mas ela foi muito ruim a vida inteira, né? Vivi relacionamentos abusivos e tudo mais. Então, qual era o ciclo que se repetia na minha vida amorosa? Era sempre que ou eu tava com a pessoa e a pessoa passava um pouco, começava a namorar e ficava com alguém, ou eu tava ali com a pessoa dando tudo pra outra pessoa e me afastando de mim, me afastando de quem eu era de verdade, né? Pra agradar o outro, pra ter o outro ali, porque eu me sentia sozinha e eu achava que aquilo ali seria a minha salvação, né? E aí que entra a dependência emocional, que é quando a gente coloca a nossa vida na mão de outra pessoa, a gente depende da reação da outra pessoa, né? Então, a gente vai entrando nesses ciclos, e é mais doido, porque aí o que acontece? Quando a gente tá afastado da gente mesmo, a gente entra num lugar, gente, muito, muito perigoso, que é o lugar onde a gente acaba se moldando às situações.
que a gente tá meio perdido, aí a gente procura muita gente na internet, às vezes a gente não vai fazer uma terapia e tudo mais, e a gente vai se moldando a essa situação. Gente, deixa eu só ver o horário, porque eu não sei se... Ah, tá, é 8h30, se o Instagram vai me derrubar. E a gente vai se moldando a essas situações. Logo, o que vai acontecer? Isso é muito importante, tá? Logo, a gente vai começar a entrar num lugar que é o seguinte: cadê o meu amor próprio? Cadê o colocar o limite? Se eu vim com a minha criança interior ferida de rejeição, eu sempre vou achar que eu tô incomodando as pessoas, que as pessoas não querem estar ali comigo. Se eu vim nessa coisa do abandono, eu fico com medo de me impor e ficar sozinho, ser abandonado, né? Se eu vim nessa coisa de muitas críticas, eu fico me cobrando tanto de ser perfeita, e quando a gente quer ser perfeita, a gente não é a gente mesma, a gente fica toda hora fazendo coisas que não é natural, que não são naturais, a gente não age naturalmente, né? E isso é terrível. Uma outra coisa importante, que eu também tenho que falar, que é importante para vocês entenderem, tá? Você viu esse padrão, você identificou, você viu o que você tá fazendo, vai doer. Porque vai tocar num lugar da sua criança interior ferida, você vai... Imagina que tem uma tampa aqui nessa caneca. Que aqui dentro dessa caneca estão os traumas. Abandono, rejeição, parará, parará, parará. A partir do momento que eu falei, eu vou olhar o porquê que eu não consigo me entregar nas amizades, nos relacionamentos, e quando eu chego perto de alguma pessoa, que talvez eu sinto que essa pessoa seja um pouco melhor que eu, whatever, aí o gatilho de cada um vai ser um, né? Eu acho que ela vai me rejeitar, tal. Nossa, eu percebi isso. Bum, abriu. Aí eu vou perguntar: quando na minha vida que eu me sentia rejeitada? Por quem que eu me sentia rejeitada? Por quem? Quem eram as pessoas que me rejeitavam e quais foram as situações da minha vida em que eu realmente fui rejeitada e não que eu tive medo de ser rejeitada? Assusta, exatamente, porque a nossa criança interior, ela fica, é como se ela ficasse escondida num quartinho escuro, com medo. A hora que a gente começa a mexer nisso, ela acorda, vamos dizer assim. A gente ilumina o quarto e a luz às vezes assusta, é normal. Então aí que a gente tem que ter amor com a gente mesmo, entender que se tiver que chorar, vai chorar, se tiver que ficar com raiva, vai ficar. Eu tenho um exercício, que é o da almofada, ou do travesseiro. Lembra que eu falei que eu tinha raiva da minha mãe? Se você for desentupir suas coisas, talvez vai vir muita tristeza, mas talvez vai vir muita raiva. Eu catei a almofada um dia e falei, é minha mãe. E eu soquei. E eu ensino isso para meus pacientes. Você vai socar e você vai xingar, mas me rejeitou, me tratou assim, me tratou como um lixo, fez eu achar que as coisas não iam ser boas para mim, que eu não queria ter nada na vida. E você vai socando. Vai deixando a emoção vir sem julgar. Você pode fazer várias vezes. Você faz um dia, você viu que ficou, faz outro. Porque vai ficar uns dias doloridos, gente. Não tem como. Semana passada eu tava... São as catarses. Numa dessas catarses, meu cachorro tá 100% dependente de mim. Ele não anda mais, não come sozinho, não bebe água sozinho, não faz mais nada sozinho. Tô dando 50 mil remédios pra ele. Ele chorando a noite inteira, eu não conseguindo dormir. E eu no meio de umas catarses. Foi assim... caótico, vocês não têm noção. E vindo coisa assim, ó. E aí, o que a gente tem que fazer nesses momentos? A gente tem que se respeitar, cara. Eu fiz o que deu pra fazer, trabalhei onde deu pra trabalhar, fiz o mínimo. Tava fazendo a correção do meu segundo livro, tive que parar, porque eu não dei conta. Hoje eu consegui sentar e fazer algumas coisas. Então, é a gente entender que a gente precisa, primeiro, ser generoso com a gente mesmo, que foi o que eu fiz, eu fui generosa comigo mesma. Segundo, deixar as emoções fluírem. Terceiro, botar a raiva pra fora, a tristeza pra fora, o que tiver pra fora, sem se julgar. Mas eu tenho... eu não conto pra ninguém, mas eu morro de medo de matar. Eu morria de medo não, eu tinha vontade de matar meu pai quando ele fazia tal coisa. Só calar e fala, eu tive vontade que você morresse. Tá tudo bem, precisa pôr pra fora, porque aí você colocando pra fora, a energia que tava dentro de você vai sair. E
energia é igual emoção, que é igual vibração. Se eu tô com a raiva guardada aqui dentro de mim, eu tô vibrando raiva. O que o universo vai trazer para mim? Mais situações que façam me sentir com raiva, porque a raiva é um sentimento de baixa vibração. Vai ser muito difícil eu conseguir aumentar a minha prosperidade se eu tiver com esse sentimento baixo guardado. Então eu preciso deixar sair. Não tem o que fazer, tá? Não tem. Então a gente precisa desse tempo e a gente precisa desse momento para nós, tá? Então, eu vou fazer as perguntas, responder as perguntas recapitulando, tá? Vou me observar no dia a dia e identificar quais são ou os meus pensamentos, ou os meus sentimentos, ou os meus padrões de comportamento com relação a essa descoberta que eu fiz, que pode ser eu fico com medo de ser rejeitada e aí eu me afasto antes de eu permitir que as pessoas cheguem pra mim. Eu tenho medo de ser abandonada, então eu não sei falar não sei me impor, do dinheiro que eu falei. Vocês vão descobrindo. E aí, a partir disso, vocês vão olhando. Porque às vezes, pode ser que você perceba mais um primeiro pensamento, pode ser que você perceba mais o sentimento primeiro, ou pode ser que você perceba mais a sua ação. Ou pode ser que em cada situação ou cada dia você perceba uma coisa. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui dessas coisas que eu já falei. Enquanto eu vou pensando, vou anotando aí para vocês esquecerem. Da rejeição. Eu percebo que eu vou num lugar que tem outras pessoas e eu fico no celular, eu não interajo. Pô, por que eu tô no celular? Eu preciso responder aquilo agora, eu preciso fazer aquilo urgente agora, ou eu tô tão desconfortável ali que eu fui pra minha zona de conforto? Por que eu não posso respirar? Porque, eu não conheço ninguém que tá ali e eu tô com medo de ser rejeitado. Então, aí eu vou respirar, vou lidar com esses sentimentos dentro de mim. Vou dar uma sorridinha pra um aqui, uma sorridinha pra outro ali. Aos pouquinhos eu vou ficando à vontade. Aí aos pouquinhos eu vou mudando no meu padrão de comportamento. Aí aos pouquinhos minha criança interior vai falar: pô, mas tá tudo bem, ninguém vai me rejeitar aqui, tá tudo certo. Não vai sair contando a sua vida a primeira vez que você conheceu a pessoa, não é isso. Mas você vai começar a mudar o seu padrão de comportamento. Porque aí aos pouquinhos a sua criança interior ferida vai se sentir à vontade de voltar a existir, ser uma criança saudável. Porque criança interior ferida dentro da gente faz birra. E quando ela tá bem cuidada, a gente vê a birra dela e a gente não toma decisões de acordo com a birra dela. A gente só deixa ela fazer birra. Tipo, a criança não comprei o sorvete que a criança queria, eu vou deixar ela chorar lá um pouquinho que daqui a pouco vai passar. É tipo isso, entendeu? Ao invés da gente tomar sempre decisões, vou me afastar, vou ficar no celular, vou embora. Eu nem tenho que ir embora, mas eu vou embora. Aí eu perco a oportunidade de conhecer uma pessoa legal, eu perco a oportunidade de trocar ideia com alguém que pode me trazer uma proposta de trabalho bacana, uma parceria legal. Olha quantas coisas, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui, porque já são 20 para as 9. Ó, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Pode comentar. E aí, eu vou falar um pouquinho do livro agora, tá? Enquanto alguém vê se quer comentar alguma coisa aí. O que acontece? A gente precisa passar por um processo de entendimento e de mudança interna para a gente encontrar o nosso propósito de vida. E vocês já viram que, por tudo que eu falei, o nosso propósito de vida está atrelado a quem a gente é. E quem a gente é está atrelado a tudo que a gente viveu até hoje, certo? Resumindo, basicamente é isso. E a forma como a gente lida e os traumas que a gente criou com isso. Então, a gente precisa mudar a perspectiva, limpar o trauma, se analisar. Eli, você me passou um monte de pilar. O que eu faço com isso? Um de cada vez. O que tiver mais feio, precisando mais. Eu, na minha trajetória, que são 3 livros, né? Esse aqui foi o primeiro, tem mais 2 saindo. Eu fiz as mudanças todas, de todos esses traumas, de todas essas limpezas. E eu fiz esse exercício, inclusive, que eu passei pra vocês, tá?
E o que acontece? Eu fui primeiro no que estava mais feio. Aí eu resolvi um, fui lá, resolvi o outro, fui lá, resolvi o outro. Só que a nossa mente, ela é como, eu falo isso para meus pacientes, ela é como uma cebola. Ela é em camadas. Então a gente vai tirando as cascas até chegar no miolo. Então algumas camadas vão ser mais fáceis de ver e vão ser mais fáceis de tirar. E aí, à medida que a gente vai chegando um pouquinho mais lá no miolo, vai doer um pouquinho mais mesmo. É por isso que a gente precisa ter isso aqui, ó, para nos ajudar. Em todo momento do livro, gente, a espiritualidade fala, ó, vou abrir aqui, ó. Com muita fé, tudo se encaixa no seu devido tempo. Muita luz, harmonia, amor, afeto e trabalho consciente. Aí é outra coisa. Vamos lá, peraí que eu já vou responder sua pergunta. Deixa eu só... Ela sempre fala, estamos aqui te ajudando. A espiritualidade, gente, quando a gente se ajuda, ela nos ajuda. Como o livro pode me ajudar nesse processo? Boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, o livro, ele é dividido em capítulos, tá? Então, o primeiro capítulo do livro fala na solução para os problemas. Qual foi o exercício que eu acabei de dar para vocês? Não foi um exercício para solucionar, para vocês encontrarem os problemas nos pilares da vida de vocês que vocês têm. E eu dei um exercício para vocês perceberem isso. E eu expliquei que vocês precisam agir completamente o oposto do que vocês têm agido. Foi isso que eu expliquei, não foi? Então vamos lá. Vou pegar um trecho do livro e vou linkar com o que eu acabei de falar para vocês entenderem, tá? Temos que ter sabedoria para saber quando devemos resolver o que está em nossas mãos e quando apenas devemos confiar no fluxo do universo e na justiça divina. Nem sempre o que é bom para mim será bom para o outro. Nem sempre o que funciona e deu certo para mim funcionará para o próximo. É importante saber distinguir isso. Quando a gente está precisando mudar, o que a gente vai fazer? Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai buscar uma referência, não é? E aí, eu tenho um problema, Elita, com a rejeição. E aí, eu vi alguém lá na internet falando pra mim que problema com a rejeição é problema de relacionamento com a minha mãe. Eu preciso resolver o relacionamento com a minha mãe. Aí eu fico que nem um louco querendo resolver o relacionamento com a minha mãe. Para cada um vai ser de um jeito. Então, o mais importante é o que o livro está ensinando para você, que você precisa ter sabedoria para saber quando você pode resolver o que está na sua mão e quando você deve confiar no fluxo do universo. E está dizendo para você que o que funciona para o outro pode não funcionar para você. Então, ele nada mais está dizendo aqui para você que a resposta para a resolução do seu problema, a resposta de você encontrar a raiz do seu trauma, do seu bloqueio, está dentro de você. E que se você pedir para Deus te ajudar, colocar isso nas mãos de Deus e confiar que isso vai chegar até você, isso vai chegar. Sem você pegar o exemplo do outro e fazer igual. Porque se você fizer, ferrou. Tá? Ok? Isso é um dos exemplos de como o livro pode te ajudar. Então, ele é um livro, gente, que depois desse exercício que eu ensinei para vocês hoje, que vocês vão ver quais são os problemas que se repetem na vida de vocês, os ciclos, né? Não vamos dizer problemas, vamos dizer ciclos, e vocês entenderem o que vocês precisam mudar, e vocês começarem a pegar pedacinho por pedacinho do livro e começar a entender como que isso funciona, como que a espiritualidade fala com você, você vai conseguir ir muito longe. Se a gente for estruturar esse capítulo de solução para os problemas, ele fala para você confiar na sua sabedoria interna, em Deus, deixar o fluxo do universo agir, para você não basear no que o outro fez. Tá dizendo aqui para você que nada se move sem transformação e mudança. Então ele tá dizendo que você precisa modificar os seus atos e as suas atitudes. Eu dei o exemplo do ficar no celular, por exemplo. Ele também tá dizendo que muitas vezes o que você tá vibrando vai trazer para você as pessoas e os lugares. Só que de repente você ficou com vontade de fazer outra coisa, de trabalhar em um outro lugar, e você fica resistindo a isso. Aí você tem que se perguntar: eu não estava trabalhando alguma mudança interna em mim? Eu não mudei alguns pontos de vista? Mudei. Então é normal
que eu tenha vontade agora de estar com outras pessoas e fazer outras coisas. Ok, que bom, objetivo concluído com sucesso. E aí ele diz aqui assim, ó, sobre o desapego. Porque a gente vai encontrar o ciclo que se repete, a gente vai ouvir a nossa sabedoria interna, vai pedir ajuda para Deus, a gente vai se dispor a fazer as mudanças necessárias, sem fazer o que os outros estão falando, mas o que a gente sabe aqui dentro que a gente precisa fazer, porque a nossa história é nossa e somente nossa. A gente vai entender que vai demorar um pouquinho para isso virar, que vai doer, que vai chorar, que vai dar coisas. E a gente vai saber que quando isso estiver finalizado, a gente vai sentir a nossa energia do corpo mudar e provavelmente a gente vai ter vontade de fazer coisas diferentes. E aí a gente vai saber que a gente precisa aprender a praticar o desapego. Ficou claro? Ou eu preciso falar mais alguma coisa? E aí, num outro capítulo que se chama, ó, Conhece-te a ti mesmo. Olha só que interessante. Tem umas frases que eu grifei que falam assim, ó. Não desanime diante das mudanças e desafios, é preciso fluir. Quando se resiste, o que é ruim persiste, o novo e o melhor não tem espaço para entrar. Olha ele falando sobre o fluxo, sobre a mudança, porque o que acontece? Às vezes a gente tá vendo que os ciclos estão se repetindo e a gente não faz nada para mudar. E aí a nossa vida vira um caos, que foi o que aconteceu comigo. Porque o universo tá trazendo mudança, mas eu não tô disposto a mudar. Então a própria vida vai começar a trazer problemas para mim, porque aí eu vou ser obrigado a mudar alguma coisa. Porque se eu ficar esperando a banda passar, o terremoto passar, dali um pouco o caos vai vir de novo, né? E aí ele fala aqui, ó, aprenda com seus erros e não permita que o desânimo domine os seus dias. É muito comum quando a gente começa a identificar alguns padrões de comportamento que a gente tem, a gente ficar um pouco desanimado. Eu já ouvi de pessoas assim, ó, de uma pessoa em específico, essa frase que ficou muito na minha cabeça. Ah, eu não tenho mais jeito não. E larga a mão, a terapia pra mim não resolve, a minha vida foi muito difícil, eu não tenho mais jeito não, eu vou ficar assim. O que acontece? A pessoa entendeu que ela tem muitos bloqueios, muitos traumas para curar, só que ela não quer se mover. O que vai acontecer na vida dessa pessoa, gente? O caos vai chegar. Quantas vezes forem necessárias até essa pessoa resolver mudar. Infelizmente é assim. Não tem o que fazer, tá? E aí, eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta. Tô com medo da live me derrubar aqui, que eu tenho umas coisinhas pra falar no final. Não? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o meu livro está à venda. Eu deixei aqui na bio o link de compra dele. É um link do Mercado Livre, ok? Hoje, quem printar essa foto aqui, ó, hoje ou que estiver assistindo na live que vai ficar gravada, ó, vamos lá, printa, pronto, e postar, marcando esse meu perfil, @ElisianeTerapias, e colocar alguma frasezinha, alguma coisinha de aprendizado, vai ganhar um presente. O presente não é o livro, tá? Mas vai ser um presente muito especial, preparado com muito amor e carinho, que eu vou enviar, mas precisa me marcar, tá bom? E colocar um insight, alguma coisa que teve aqui ou que mais marcou na live, tá bom? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, 2 pessoas, uma foi lá em Paraty e outra foi aqui no meu Instagram, falaram assim, nossa, mas R$ 129,90 o seu livro? Eu vou falar uma coisa pra vocês, o livro custa o quanto ele vale, tá? Porque ele é um livro de autoajuda, gente, ele é uma terapia. Uma sessão de terapia só custa R$ 180, pra vocês terem ideia. E não é só isso, tem uma outra questão muito importante que vocês precisam entender. Isso é um investimento em você. Eu tava falando pra Amanda, minha amiga que também comprou esse livro outro dia, eu falei, Amanda, você acredita que às vezes tá acontecendo alguma coisa na minha vida porque obstáculos aparecem? Essa semana mesmo, como eu falei pra vocês, foi uma semana difícil. E eu abro o meu livro
E são coisas que eu já aprendi, mas que eu leio e essas coisas elas me trazem um conforto e me lembram, porque eu já sei, mas eu preciso ser lembrada. Cara, isso aqui é pro resto da vida. Aí a gente pega R$129,90, às vezes a gente vai no barzinho, gasta esse dinheiro, às vezes compra uma roupa que nem tá precisando, gasta dinheiro com tanta coisa, vai na rua, gasta um chocolate, uma água, quando vê, gastou R$150, gente, sabe? Então, é muito mais sobre o compromisso que você assume com você, com a sua mudança, do que sobre o preço, tá? Eu sinto muito dizer, mas é isso. E a espiritualidade, gente, ela falou pra mim o seguinte, que a pessoa, quando ela paga um valor um pouquinho maior no livro, né, do que ela acha que ela deveria pagar, ela lê, porque ela vai olhar para aquilo e ela vai falar, pô, eu paguei R$130 no livro, eu preciso ler. E o intuito desse livro é que a pessoa leia, tanto que a espiritualidade não quis colocar esse livro digital, porque livro digital é mais difícil das pessoas lerem do que o livro físico, olha só. E eles colocaram um carimbo, gente, em todas as folhas do livro, que eles me mostraram, um carimbo que só existe lá na espiritualidade, cujo desenho é um cisne. Lembra da história do Patinho Feio? E esse carimbo, para todo mundo que abre a página do livro, para estudar ele, para ler, ele emana uma vibração de cura. E eu recebi mensagem de muitas pessoas, ou me falaram pessoalmente que estão lendo, que realmente sente. A Carmen, que foi a primeira pessoa que pegou o livro para ler um dia que eu levei lá na piscina, que nem tinha sido lançado ainda, era um que estava cheio de erros. O olho dela começou a encher de lágrimas na minha frente, gente, eu vi. Então, assim, é isso. E aí, ó, eu tenho uma promoção para fazer para vocês. Quem comprar 2 livros hoje, ou quem tá assistindo essa live aqui, tá? Aí vai precisar me avisar que comprou, onde que comprou e tudo mais, vai ganhar uma canequinha de presente, tá bom? Só não consigo enviar essa caneca para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, infelizmente, não está aceitando coisas do Brasil. Acho que de outros lugares também não, mas o livro eu consigo mandar como documento, que eu mandei para ler isso para minha amiga, tá? Então não é uma desculpa para não comprar, mas não vai ganhar canequinha. Mas se comprar 2, eu mando um outro presente. Eu tenho várias coisas que eu posso dar de presente de serviços meus que são incríveis, tá tudo certo. Mas o que eu vou fazer com 2 livros? Poxa, dar de presente. Dia das Mulheres está chegando, mulher adora essas coisas. 8 de março, aniversário das pessoas, eu posso dar para alguém que eu gosto, da minha família que eu sei que tá precisando. O livro pode parcelar no cartão, tá? É isso, tá bom? Eu quero agradecer quem está online agora, quem esteve online e quem está assistindo a gravação dessa live, tá? E dizer que tudo, gente, na nossa vida tem um porquê. Algumas coisas a gente não vai entender agora e a gente não precisa gastar o nosso tempo e nem a nossa energia, às vezes, é só deixar aí, sabe? A gente aprender isso é muito importante, mas a gente também saber que quando a gente está disposto a mudar, a gente pode pedir ajuda para a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela quer. A gente tem uma egrégora de espíritos de luz que trabalham na evolução da humanidade. Esse livro não foi escrito foi escrito por mim, com os meus conhecimentos, junto com muitos espíritos. Tinha dia que tinha um, tinha dia que tinha vários, tinha dia que o que estava num dia não estava no outro. E todos os livros foram assim. E eles trabalham para isso. E eles se sentem muito gratos e felizes quando a gente se ajuda, tá? Tanto que tem nesse livro, no segundo também, em alguns momentos vocês vão ver, ai, não desista, nós estamos aqui, se precisar de ajuda, nos chame. Eles estão dispostos, eles têm esse trabalho para realizar conosco, tá? Então, sinta-se privilegiado por ter uma espiritualidade linda cuidando de você enquanto você está praticando a sua evolução. E não se prenda aos resultados. Lembre do fluxo do universo. A gente nunca pode pensar que a gente vai trabalhar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução espiritual, cobrando a espiritualidade de resultados. Ah, mas falaram que o relacionamento amoroso ia vir, minha vida financeira ia melhorar. Calma, confia. Porque quando você perceber que aquelas coisas que você sentia aqui dentro de você, que você não entendia direito, ou que você até entendia que eram ruins,
começar a sair, você começou a viver um pouco melhor, mais leve, quando você perceber que as suas mudanças internas mudaram a sua energia, deixaram a sua vida, a sua forma de enxergar o mundo mais leve, vai valer tanto a pena, gente. E aí aprendam a se parabenizar e a agradecer. Nossa, eu tô conseguindo agora ir nos lugares e não ficar tão escondidinho no meu cantinho com medo de ser rejeitado. Caramba, isso é uma puta de uma evolução. Eu tenho 43 anos, eu fiz isso a vida inteira e eu consegui mudar. Parabéns pra mim. Ok? Vou mais uma vez fazer a fotinho. Pra quem não fez, printar. Não importa o dia que você esteja assistindo, printa. Quem está assistindo no YouTube, na descrição do vídeo tem o meu link. Então você vai printar do YouTube, vai postar lá no e me marcar, tá bom? Muito obrigada. E para finalizar, eu vou abrir aleatoriamente um pedaço do livro que é o que vai valer para essa semana para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ai, ai, ai. Ixi, aqui não tem nada marcado. Deixa eu ver. Nossa, isso é muito bom e isso vai complementar o exercício que eu passei para vocês hoje, hein? Na dúvida, pergunte-se: estou sendo honesto comigo mesmo? Estou a ouvir a minha intuição ou a manipular as respostas? Não fuja de si próprio, é autodestrutivo. Em momentos decisivos, reserve um tempo para si. Respire, acalme a mente, faça perguntas sem pressa. A resposta virá naturalmente, não a force. O que eu falei para vocês? Não tinha página nenhuma marcada aqui, tá? Pra quem achar que eu tô roubando, que eu marquei, não tem nem nada marcado. A espiritualidade nunca erra o endereço, meus amores. Ela sabia a página que era para abrir, o que era para complementar essa live de hoje, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima. Obrigada. Namastê, Om Shanti.